A Mercedes é a equipe que tem vencido nos últimos anos da Fórmula 1 consecutivamente. O Campeonato Mundial de Construtores, na verdade, está praticamente garantido desde o ano de 2014 na Fórmula 1 até o ano de 2021. Mas é claro que o ano de 2022 pode sim fazer toda a diferença para a Mercedes, principalmente pelo fato da mudança de regulamento. Mas aparentemente a equipe alemã já tentou guardar diversos segredos, mas que acabaram sendo mostrados com toda clareza na apresentação, ou melhor dizendo, no shakedown da equipe. Claro que eu vou contar todos eles aqui para você agora, na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos. E com o domínio da Mercedes até o ano passado e a entrada dos novos regulamentos da Fórmula 1, os rivais da equipe alemã já procuram de certa forma desbancar a Mercedes do cargo ali, do lugar mais alto do pódio, pelo menos no campeonato de construtores. Esse é o principal desejo dessas equipes. Mas aparentemente a Mercedes vem também para provar que eles ainda são mestres da engenharia, extremamente capazes inclusive de fazer com que todo mundo dê com os burros na água nesse ano de 2022. Justamente por conta disso, o design do W13 da equipe alemã vem para ser muito diferente dos outros carros e com algumas inovações inesperadas para a maioria dos fãs e dos projetistas da Fórmula 1. É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo fontes confiáveis que estão aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria te convidar a deixar o like nesse vídeo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos melhores para você. Então não esquece, já deixa o seu like e seu joinha, né? Para você ajudar esse canal a crescer, porque é completamente de graça. Começando pela parte da frente do W13. Aparentemente, a equipe Mercedes apostou em um bico com a superfície curvada e a ponta mais arredondada, que se conecta justamente ao main plane da asa dianteira, que é justamente aquela parte ali que se conecta ao bico do carro. Aparentemente, também tem a possibilidade de ajustar esse bico para situações específicas, até mesmo em situações em que o clima esquenta um pouco mais. Nessa situação, existe a possibilidade, inclusive, de abertura de uma entrada de ar, para que o piloto não frite dentro do carro. É claro que isso não é a única possibilidade. Com toda certeza, a Mercedes também pensou na possibilidade de trocar o bico e talvez a própria asa dianteira na intenção de utilizá-la em situações diferentes ali do Campeonato Mundial da Fórmula 1. Com toda certeza, ela deve utilizar esses artifícios dependendo em qual pista que ela estiver no decorrer desse ano de 2022. E o próprio main plane, que é justamente essa parte que conecta a asa dianteira com o bico do carro, também tem a intenção de desviar o fluxo de ar tanto para baixo do carro quanto para a região dos side pods. Com toda certeza, a intenção não é apenas de aprimorar ali a absorção, ou melhor dizendo, a refrigeração do motor, mas também o aumento ali do efeito solo embaixo do carro. Justamente é pelo menos muito provável que esse main plane da asa dianteira acabe aprimorando, aumentando esse efeito solo, que é justamente a principal intenção desse regulamento de 2022. Outra questão que a Mercedes foi extremamente agressiva foi na questão do afunilamento dos elementos até chegar nessa parte ali da asa dianteira. Realmente eu percebi até mesmo no lançamento do W13 que essa parte ali dianteira do carro era mais agressiva. A asa é mais carregada do que a maior parte dos carros do grid da Fórmula 1, pelo menos apresentados até agora nesse ano. Aparentemente ela vem com esse grande diferencial que com toda certeza tem a intenção de desviar o fluxo de ar e aumentar consequentemente a pressão aerodinâmica do carro também. Isso tudo sem contar com as grandes seções ajustáveis da asa dianteira, que com toda certeza vem para substituir outras ferramentas que eram utilizadas pelos projetistas e engenheiros nos anos anteriores da Fórmula 1, mas que agora foram proibidas pelo novo regulamento da categoria. Aparentemente, essas seções ali
ajustáveis têm a intenção de serem mais adaptáveis tanto ao estilo dos pilotos quanto às possibilidades ali de pistas no decorrer do ano de 2022 e que podem trazer desafios diferentes para as equipes. Justamente vem nessa intenção de substituir as ferramentas antigas que eram utilizadas por esses engenheiros em outros anos da Fórmula 1. O assoalho também apresenta uma entrada de largura total durante todo o chassi, dos dois lados inclusive. Aparentemente, a Mercedes optou por esse design justamente na intenção de aprimorar um pouco mais essa parte de baixo do carro e aumentar, consequentemente, o efeito solo. Situação essa que a Mercedes, na verdade, já tem grande experiência, principalmente no design dos assoalhos. E é claro que eu vou falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo, porque o que não falta é falar justamente sobre essa parte em que a Mercedes tentou esconder a todo custo dos fãs e também das outras equipes da Fórmula 1. Não é à toa que, inclusive, nas imagens que ela postou no Instagram, Twitter e outras redes sociais, não tinham esses detalhes extremamente especiais no assoalho do W13. Isso foi visto apenas nos dias de filmagem, no shakedown da Mercedes nesse ano. Dá para notar, inclusive, que no assoalho mesmo tem uma entrada mais alta do que nos carros anteriores da Mercedes e que depois vai se abaixando e se afunilando ao lado ali da garrafa de Coca-Cola. A intenção é justamente direcionar esse fluxo de ar para que ele seja utilizado da melhor forma possível nos carros. Um design bem agressivo e que eu vi em pouquíssimas equipes ou talvez nenhuma equipe nesse ano de 2022, pelo menos não com um design tão agressivo quanto a Mercedes. A Mercedes também apresenta uma inovação que também foi vista no W12 do ano passado, pelo menos no início do ano. Como ocorreu a proibição das furações no assoalho, a Mercedes começou a utilizar uma outra solução, que é justamente as ondulações ali nas bordas do assoalho dos novos carros. O W13 tem sim algumas ondulações, que não são tão grandes quanto o W12 do ano passado, que na verdade teve essas ondulações extinguidas depois de uma certa atualização. Mas na verdade, o W13 vem com essas novas ondulações, que tem a intenção de substituir de certa forma as furações, os sulcos nos anos anteriores da Fórmula 1. A intenção dessas ondulações é justamente aumentar a largura do fluxo aerodinâmico que passa pelo carro. Consequentemente, isso interfere diretamente no ar que sai diretamente do pneu dianteiro e também acaba sendo interferido pelo pneu traseiro dos carros. Assim, acaba que essa turbulência gerada pelo pneu dianteiro é atenuada por essas ondas ali no assoalho do W13. Já a seção interna do assoalho tem um design diferenciado e que tem a intenção justamente de melhorar esse fluxo aerodinâmico tanto sob o carro quanto também no difusor do W13. Dessa forma, ela vai conseguir sim aprimorar esse desempenho desses componentes. Isso tudo sem contar com o fato de que também existe um certo trabalho também para melhorar o fluxo aerodinâmico que vai diretamente para a roda traseira, na intenção óbvia de tanto a melhorar a aerodinâmica do carro ali, o downforce, quanto também diminuir o arrasto aerodinâmico com esse ar que vai diretamente para o pneu traseiro. E o design da asa traseira, na verdade, é bem parecido com o apresentado pela própria Fórmula 1 no ano passado. Uma asa traseira que, apesar de ser muito bonita, é mais simplista do que a maioria das equipes da Fórmula 1 vem apresentando nessas últimas apresentações do ano de 2022. É uma asa que tem formato de W, principalmente no main plane, e que acaba que aparentemente não vai gerar grandes alterações no carro da Mercedes de certa forma. É provável que possa haver algumas alterações tanto na asa traseira quanto no restante do carro da equipe alemã, mas é importante a gente ressaltar que principalmente essa asa traseira aparentemente vem sim com um design um pouco mais simplista do que o esperado pela maioria dos fãs e até mesmo também o pessoal mais especialista nesse assunto. Mas na verdade o que é mais importante já foi falado, que é justamente esse assoalho que vem para ser diferente do que todo mundo esperava. Um assoalho muito mais bem trabalhado e que aparentemente vem para substituir a complexidade dessa asa traseira da Mercedes.
Aparentemente é justamente no assoalho onde ela deve tirar a diferença e aumentar o downforce, permitindo também uma diminuição do arrasto na parte traseira do carro. Isso pode sim gerar grandes diferenças, já que já foi comprovado que o efeito solo de 2022 deve trazer sim uma eficiência aerodinâmica muito maior do que dos carros dos anos anteriores da Fórmula 1. Consequentemente, é possível que a Mercedes, utilizando esses artifícios do assoalho, consiga melhor pressão aerodinâmica, mesmo com menor arrasto aerodinâmico. Isso pode fazer toda a diferença nesse ano de 2022, fazendo com que a Mercedes não perca tempo em curvas de alta, mas ao mesmo tempo consiga um carro extremamente veloz em todas as retas no ano de 2022. Mas enfim, o que você pensa sobre isso? Você acha que a Mercedes vem para ficar e talvez consiga até mesmo conquistar um título mundial por conta desses artifícios que ela deve utilizar nesse ano? Ou você acredita que talvez isso tudo acabe fazendo a Mercedes ter um certo ponto fraco, até mesmo por conta da simplicidade da sua asa traseira? O que você pensa sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso tudo. Para ser bem sincero, eu acredito que a Mercedes vem sim com essa cartinha embaixo da manga e que o assoalho deve fazer toda a diferença nesse ano de 2022, principalmente para a equipe alemã, que aparentemente vem com um assoalho muito mais rebuscado, muito mais interessante do que as outras equipes da Fórmula 1. Mas enfim, você pode pensar diferente de mim, inclusive comenta aqui embaixo o que você acha, se faltou alguma coisa para falar do W13 e também se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe isso tudo aqui para o canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações. É só dessa forma que o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!